Oi, irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa, né? É sempre bom a gente estar junto, e o povo de Deus, quando se reúne para pensar nas coisas do alto. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês nesta noite e saber um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em seus corações. E quando a Adelson mencionou sobre essa noite, aquilo que veio ao meu coração partilhar com vocês é a respeito de um tema que, vez por outra, tem passado pela minha mente, curiosamente, quase todo fim de ano e início de ano. É nessa época que a gente, às vezes, vem ao Recife visitar a família da Rossana, e sempre eu tenho pensado a respeito desta verdade humana, que talvez seja a verdade mais clara, mais palpável, com a qual nós lidamos em nosso dia a dia, que é a nossa própria fraqueza. Nós precisamos ser convencidos a respeito de muitas coisas em nossa vida, mas não a respeito da nossa própria fraqueza. Nós sabemos que somos fracos, e essa fraqueza não é apenas palpável, falada, escrita, registrada, mas é percebida por cada um de nós, e assim somos fracos nas mais diversas dimensões da nossa própria existência. Todos nós somos fracos fisicamente, emocionalmente, somos fracos moralmente, somos fracos espiritualmente, e quando nós não somos fracos, nós somos potencialmente fracos. Ou seja, quando nós não estamos enfraquecidos, mesmo assim, há um potencial em nossa alma, em nosso coração, de nós passarmos por alguma fragilidade. Algumas áreas de fraqueza que nos são ainda mais perceptíveis, por exemplo, a fraqueza física. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu ia na Amazônia fazer uma pesquisa missionária no meio da mata, e eu caminhava, às vezes, uma pesquisa bem mais prolongada. Eu caminhava na Amazônia cerca de 5, 6, 7 dias, ali a pé, carregando a mochila, etc. Mas 10 anos atrás eu voltava para casa, passava uma noite em casa, e no outro dia pela manhã eu já estava pronto para fazer qualquer outra coisa. Hoje eu passo um dia na mata, fico uma semana quebrado. Então esse tipo de fraqueza, os anos vão passando, a gente vai se percebendo mais frágil, mais fraco. Mas não apenas essa fraqueza física, mas também moral. Ninguém precisa se esforçar para pecar. Ninguém precisa falar com a sua secretária. Para quem tem uma secretária, anote aí na minha agenda, quarta-feira que vem, pela manhã, 9h30 da manhã, eu vou pecar. Nós não precisamos de elaborações, de esforço para pecar, porque essa fraqueza moral, ela faz parte da nossa própria essência. Enquanto caminhando nesta terra, mesmo redimidos pelo Senhor Jesus, nós continuamos em luta também contra a própria carne. A fraqueza emocional, ela é talvez também uma das mais percebidas internamente, apesar de nós não a manifestarmos tão claramente assim a outras pessoas, muitas vezes. Mas é certo que nós vivemos momentos de alegria e tristeza, de júbilo e de angústia, momentos de vitória e fracasso, e às vezes tudo isso em um só dia. E nós temos essa capacidade de elaborar uma expressão facial que não corresponde necessariamente com a realidade emocional do nosso coração. Não é assim, irmãos? Em uma reunião como essa, a gente tem essa capacidade de chegar, de conversar, de sorrir, de abraçar, contar uma piadinha, e quem olha de longe pensa que tudo está bem, mas só Deus conhece o nosso coração. Podemos talvez estar aqui, e alguns entre nós podem estar em tremenda e terrível crise. Essa fragilidade emocional que faz parte da nossa trajetória, da nossa história. A fragilidade também não apenas é física, biológica, não apenas é moral, emocional, mas essa fragilidade é espiritual quanto à essência e à natureza da nossa fé. Nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e nós estamos em um encontro como este, em uma noite como essa, porque nós cremos em Deus, e nós sabemos que nós precisamos de Deus. Mas mesmo crendo em Deus, e sabendo com toda
a profundeza da nossa convicção que nós precisamos de Deus, mesmo assim fraca é a nossa fé. Se nós não nos alimentarmos pela palavra, se a palavra não nos retroalimentar diariamente, nós fraquejamos quanto à natureza da nossa fé. Nós vivemos também nesta fragilidade espiritual. E o apóstolo Paulo, talvez de todos os escritores do Novo Testamento, ele é aquele que mais escreveu a respeito deste tema, esse tema maior, que é a fraqueza humana e a força de Deus. Paulo parece que gosta de fazer esta comparação em suas cartas, em suas ilustrações, em suas exortações, em sua doutrina, deixando bem claro que o homem verdadeiramente é fraco, mas Deus verdadeiramente é todo-poderoso. E parece que esta é uma convocação para nós reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos o poder de Deus e no final do dia reconhecer que nós precisamos caminhar com Deus. É uma convocação para a espiritualidade, uma convocação para esta caminhada de relacionamento com Deus que precisa nos fortalecer, porque é na força do Senhor que nós temos a capacidade dada pelo Senhor para enxergar as coisas do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos de Deus. Em Efésios capítulo 6, no versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo já na conclusão desta carta, é uma das belíssimas cartas inspirada por Deus para a sua igreja em todas as gerações. E em 6,10 ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do que, irmãos? Do seu poder. Será que podemos falar juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para memorizar, todos juntos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo escreve essa carta, ele começa a escrever o capítulo 1, e quem lê apenas o capítulo 1 dessa carta, percebe que Paulo, ele apresenta Deus como todo-poderoso, criador, mantenedor e transformador de todas as coisas. Então quem lê apenas o capítulo 1 desta carta, ele percebe Deus, ele é todo-poderoso, e a minha vida está nas mãos deste eterno que tem todo poder e glória. Quem lê o capítulo 2, percebe que Paulo ele introduz um outro assunto. Ele reconhece que sim, Deus é todo poderoso, sim, Deus controla a nossa vida, Deus controla até o incontrolável, mas há três forças que lutam diariamente contra nós. A primeira ele chama de carne, a segunda de mundo e a terceira de diabo. Ou seja, nós estamos nas mãos de Deus, nós somos comprados por Deus e transformados por Deus, mas diariamente nós enfrentaremos uma batalha, uma luta, um embate com estas três forças. A carne é o meu desejo natural pelo pecado, é o mundo, é esta estrutura social que facilita e promove o pecado, e o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Nos capítulos 3 e 4, portanto, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós precisamos desenvolver a nossa fé. E faz sentido. Se Deus é todo poderoso, Ele nos resgatou, mas mesmo resgatados e redimidos, nós continuamos em luta contra carne, mundo e diabo. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. E o tema interno dessa carta é esta fé em Deus que precisa ser fortalecida por Deus. Nos capítulos 5 e no capítulo 6, no início do capítulo 6, parece, para quem lê essa carta de maneira assim, menos focada, parece que Paulo ele se perde um pouco. Parece que Paulo ele muda de assunto e ele começa a falar sobre relacionamentos. Mas nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, que o plano de Deus comunica a verdade de Deus na palavra de Deus. E na verdade Paulo não perde o assunto, sendo inspirado por Deus, ele apenas vem tratar de um elemento ou uma arena onde a nossa fé será testada como nunca. Ele vem falando sobre Deus Todo-Poderoso, carne, mundo e diabo contra nós,
precisamos desenvolver a nossa fé, e agora ele chama a nossa atenção dizendo: existe uma arena, existe um ambiente onde a sua fé em Deus será testada mais do que em qualquer outro lugar. É o ambiente dos relacionamentos. E aí Paulo vai falar sobre relacionamento de marido, esposa, pais e filhos, amigo e amiga, irmão e irmã, patrão e empregado. Ou seja, se há algo de belo, profundo e bíblico na nossa fé em Deus, isso há de aflorar nos nossos relacionamentos. Mas se há também algo de carnal e pecaminoso em nossos corações, é nesta arena de relacionamentos que isso virá também à tona. Vocês concordam, meus irmãos? Todos nós sabemos disso. Nós podemos levar uma vida cristã de fé, pureza, convicção, sozinhos muitas vezes, porém na arena dos relacionamentos, a nossa fé, o nosso amor, a nossa temperança, os dons espirituais são todos testados diariamente. Portanto, nós chegamos aqui no capítulo 6, versículo 10, que nós lemos. E o versículo 10, ele é o início da conclusão desta carta. Por isso que no versículo 10, o verso começa dizendo: quanto ao mais. Ou seja, depois de todas essas coisas, depois dessa caminhada, depois dessa compreensão, eu deixo com vocês apenas um conselho. E para mim é impressionante, eu volto sempre a este texto porque ele cala ao meu coração. Porque Paulo ele resume os ensinos bíblicos para esta igreja em um conselho. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala sobre isso, a necessidade imperativa, urgente e diurna de nós sermos fortalecidos em Deus. Nós conhecemos esse texto. Eu sei que muitos de vocês já pregaram nesse texto, ensinaram nesse texto, meditaram nesse texto. E esse texto vem falar sobre a armadura de Deus. E essa armadura de Deus possui várias partes. E eu poderia resumir essas partes, simplificando bastante, em 4. A primeira eu chamaria de palavra, a segunda oração, a terceira comunhão e a quarta missão. Ou seja, é justamente por meio disso, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos e por meio do serviço cristão, que vou chamar de missão, é que nós somos por Deus fortalecidos. Então preste bem atenção nisso. Para nós sermos fortalecidos por Deus, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a receita, Ele nos dá a direção. Nós precisamos ler a Bíblia. É simples assim. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos orar. Nós precisamos estar com quem ama Jesus, que é comunhão, e nós precisamos servir. Portanto, para nós vestirmos a armadura de Deus e sermos fortalecidos, para que mesmo na arena mais profunda que testa a nossa fé, que são os relacionamentos pessoais, mesmo nessa arena, para continuarmos crentes e glorificando a Deus, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos da palavra, precisamos de orar, que é a oração, precisamos estar com quem ama Jesus, que é a comunhão, e nós precisamos servir a Cristo naquele que Ele coloca em nossas mãos, que é a missão. Palavra, oração, comunhão e missão. Todos juntos? Palavra, oração, comunhão e missão. Só vocês? Palavra, oração, comunhão e missão. É assim que nós somos fortalecidos por Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a motivação. Por que Paulo, e essa é uma pergunta que eu fazia alguns anos atrás, por que Paulo, ele acha e crê, inspirado por Deus, revela na palavra de Deus, que nós, mesmo crentes, resgatados, redimidos e experientes na fé, muitas vezes, porque nós precisamos, de maneira tão imperativa e urgente, sermos fortalecidos em Deus? E ele traz aqui uns 5 ou 6 cenários e motivos. Eu vou falar com vocês apenas 2 ou 3 nesta noite, mas o primeiro, ele se encontra aqui logo no versículo 11,
Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E logo no versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem, gente? Diabo. Então Paulo está falando com todas as letras. Olhem bem para mim e pensem comigo nesse momento. Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam se fortalecer em Deus, na palavra, oração, comunhão e missão, porque o diabo ele está preparando armadilhas para que nelas vocês possam cair. É simples assim. O texto original, se numa tradução mais literal, diria abundantes armadilhas. A ideia aqui é do inimigo das nossas almas. Note que Paulo falou sobre ele no capítulo 2, dizendo: ele luta contra você. E fala no capítulo 5, dizendo: nossa luta não é contra isso e aquilo, mas contra o próprio inimigo. E ele vem falar no capítulo 6 novamente, e vem agora alertar, dizendo: este inimigo prepara armadilhas para que vocês possam cair. Agora, meus irmãos, entendam comigo, geralmente nós caímos nas armadilhas, e nós caímos nas áreas que nos são mais fracas. Eu raramente ouço um crente dizer: eu era forte naquela área, vigiava aquela área, Deus me fortalecia naquela área e eu caí. Eu ouço mais, comumente o contrário: eu era fraco naquela área, eu fui alertado sobre aquela área, eu sabia que eu fraquejava naquela área, e foi naquela área que eu caí. Parece-me que o inimigo das nossas almas, ele tem predileção por nos atacar nas áreas em que nós somos mais fracos. E eu creio que eu estou aqui nessa noite para perguntar a você e a mim mesmo, nesse momento, esta simples pergunta: qual é a área fraca da nossa vida que precisa urgentemente ser fortalecida no Senhor no início desse ano? Qual é a área fraca do nosso coração, da nossa fé, do nosso padrão de pensamento, dos nossos relacionamentos, da nossa pureza, do nosso caráter, da nossa integridade, que precisa urgentemente ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder neste início de ano? Qual é esta? Quando eu falo nesse texto, sempre eu me lembro de mencionar a respeito de um documentário que eu assisti vários anos atrás. O documentário me chamou a atenção, que o título era Leões e Búfalos na África do Sul. E era interessante porque se tratava de um grupo de cientistas que gostariam de descobrir uma coisa: o que os leões na África do Sul faziam observando os búfalos antes de atacá-los. Eles perceberam que os leões, eles ficavam deitados na relva, na savana, olhando para os búfalos, e ficavam ali observando os búfalos meia hora, ou até 3 ou 4 horas, sem fazerem nada. Mas quando um partia, todos os leões partiam e atacavam os mesmos búfalos. Levantaram essa pergunta, cientista vive dessas perguntas, não é? Que ninguém faz. Então, o que faz os leões observando os búfalos antes de atacá-los? E passaram meses, colocaram câmeras noturnas, fizeram voos de helicóptero, fizeram observações, contrataram técnicos e não descobriram nada. Então mudaram a metodologia, e ao invés de observar os leões, eles passaram a observar e analisar os búfalos mortos pelos leões. Então os leões atacavam os búfalos, matavam, comiam e deixavam o resto, que eram as carcaças. E eles analisaram 14 carcaças de leões mortos, e eles descobriram que todas possuíam uma coisa em comum. Leões não, os búfalos mortos. Todos os búfalos mortos, eles tinham uma coisa em comum: eles estavam fracos. Eles eram todos ou muito novos, ou muito velhos, ou muito doentes para correr. E chegaram a essa conclusão: os leões observavam os búfalos, tentando identificar aqueles que estavam mais enfraquecidos. E assistindo esse documentário, veio à minha mente a palavra de Pedro, que diz que o diabo, ele é como um leão que está ao nosso redor, pronto a nos atacar. Meus irmãos, essa é uma verdade, e você não pense que é diferente. A palavra de Deus deixa claríssimo que o inimigo das nossas almas, ele há de colocar ao nosso redor armadilhas, ciladas, para que nelas possamos cair. E essas ciladas estarão postas nas áreas mais fracas do nosso coração.
Por isso que faz sentido essa pergunta neste momento. Uma pergunta pessoal, uma pergunta íntima, é uma pergunta individual, é uma pergunta importante. Qual é a área fraca da nossa vida com a qual nós não podemos mais conviver da forma que está? Existe um momento na vida do crente que ele diz: basta, basta. Deus, transforma o meu coração nessa área. Transforma. E a beleza da graça de Deus é que Deus nos fortalece para nós não cairmos. Mas se cairmos, Ele nos fortalece para sermos perdoados, Ele nos redime, nos coloca de pé e nos alerta ainda mais. E quando nós caímos, somos levantados por Ele, nós somos mais motivados a alertar outras pessoas para não caírem. É a graça de Deus sobre a vida do povo de Deus para a glória de Deus. Portanto, eu creio que uma razão fundamental para nós buscarmos a força do Senhor neste início de ano, na palavra, na oração, na comunhão e na missão, é para nós nos mantermos no caminho do Senhor e não cairmos nas armadilhas do diabo. Vocês entendem sobre o que eu estou falando? Essas armadilhas do diabo possuem cores e formas diferentes para cada um de nós. E são armadilhas diferentes em momentos diferentes da vida. Momentos diferentes da vida. Eu me lembro que alguns anos atrás vim de férias para o Recife, final de ano, como a gente quase sempre vem Natal, Ano Novo, e estava num grupo, falando em grupo à noite, e voltava para Candeias, e a Rossana telefonou e disse: querido, traga um pacote de leite, alguma outra coisa, do supermercado aqui para casa, está faltando. Então parei no Bom Preço, e já era talvez umas 10h30 da noite, era um Bom Preço que ficava aberto até meia-noite, e não havia quase ninguém no supermercado, e eu rapidamente peguei ali uma cestinha e correndo para pegar aqueles produtos e voltar para casa, e eu me encontrei com um irmão, e era um irmão que eu conhecia bem, era um irmão que era muito usado por Deus para falar, e ele falava frequentemente sobre vida familiar, para nós cuidarmos da nossa vida familiar na presença de Deus. E eu passei por ele e cumprimentei rapidamente, falei: estou aqui correndo para ir para casa, etc. Ele disse: muito bem, mande um abraço para a esposa, e eu segui. Mas depois, pegando aqueles produtos, veio à minha mente que eu percebi que ele estava parado, sozinho, em um corredor, com um carrinho, mas não havia nada no carrinho. E aquilo chamou minha atenção. Eu voltei pelo corredor, puxei um pouco mais conversa com ele, ele falou com amenidade, etc. Eu falei: o que você faz aqui? Não, estou aqui pegando alguma coisa. Ele pegou logo alguma coisa, me pareceu algo artificial, e eu saí, conversei um pouco mais com ele. Depois aquilo pesou na minha mente, no meu coração, e eu voltei. Quando eu voltei, percebi que ele estava ali, naquele mesmo lugar, e eu disse: olha, eu sinto que há alguma coisa errada. Eu sinto que você aqui parado, seu semblante, sua conversa, há alguma coisa errada. Se você tiver liberdade, partilhe comigo o que está errado. Ele começou naquele supermercado à noite, já eram umas 11 horas da noite, começou a abrir o coração e falar: Ronaldo, eu venho a esse supermercado toda noite. Eu saio do meu trabalho umas 7 horas da noite, eu enrolo um pouco mais por ali, tomo um lanche, umas 8h30, 9 horas da noite eu venho para cá e fico aqui até umas 11h30 ou meia-noite, quando fecha esse supermercado. E somente então eu volto para minha casa. Porque eu não volto antes para minha casa, porque a minha família, a minha casa, ele usou essa expressão, minha casa é um inferno. Nós não nos entendemos, eu chego em casa, são brigas, problemas, embates. Eu prefiro passar aqui as noites, esperar voltar para casa quando a esposa e os filhos já estão acomodados nos seus quartos, para lá voltar. E nós oramos ali, conversamos um pouco mais. Eu voltei para casa pensando assim: enganoso é o coração. Nós somos até capazes de ensinar coisas que nós não vivemos. Somos capazes de elaborar pensamentos e ensinos sobre coisas que faltam em nosso coração. Por isso que, vez por outra, Deus, Ele faz
ou nos faz parar por algum momento, talvez essa noite seja um desses momentos, para nós fazermos como Davi: sonda, ó Deus, meu coração, sonda, ó Deus, meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas não apenas por causa das ciladas, mas no versículo 13, Paulo fala sobre outra coisa que é um tema recorrente também em suas cartas. No versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia, o que, gente? No dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele diz o seguinte: gente, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder também, porque nós enfrentaremos dias maus. Esta é uma verdade, nós não precisamos falar muito sobre ela. Todos nós sabemos que cedo ou tarde nós enfrentamos o dia mau. Nós enfrentamos dias bons e enfrentamos dias maus. Nós enfrentamos dias em que tudo vai bem, nós enfrentamos aqueles dias de profunda angústia, parece que o dia não acaba nunca. Nós enfrentamos momentos na vida em que parece que as coisas estão acertadas, e nós enfrentamos momentos na vida em que só podemos falar: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Talvez alguns estejam aqui até hoje, nesse momento, enfrentando o dia mau. Mas a lógica bíblica de Paulo é interessante. Ele não nos diz para nós nos fortalecermos no dia mau. Não é este o ensino. Ele nos diz para nós resistirmos no dia mau. Parece que a ideia é nos fortalecermos no dia bom, para podermos resistir no dia mau. E no dia mau resistir ao ponto de permanecer inabaláveis. Ou seja, passar pelo deserto e no final do deserto sair lá longe, ou lá fora, do outro lado, ainda mais crente do Senhor Jesus. Agora, isso é graça de Deus, concorda, irmãos? Graça de Deus. Porque quando a gente passa pelo deserto, a gente quer sair do deserto. Quando a gente passa pela tempestade, pela angústia, a gente só pede ao Senhor: Senhor, abrevia, em nome de Jesus. Mas o que Paulo fala aqui não é sobre a extensão da tempestade. Ele diz aqui sobre a necessidade de nós continuarmos na tempestade resistindo, no dia mau resistindo. A palavra aqui resistir é uma palavra de resistência espiritual. Parece que a ideia aqui é de fé. Paulo está falando sobre a convicção, a crença e a fé no Senhor Jesus. Ou seja, gente, se você está vivendo um dia bom, você busca a Deus, se fortaleça em Deus e você cresça em Deus. Não brinque, cresça em Deus. Porque quando o dia mau chegar, você continuará crendo em Deus, resistindo na sua fé, e você terminará a sua experiência no dia mau com a sua fé inabalável. Essa é a ideia bíblica. Nós precisamos crescer no dia bom, resistir no dia mau, continuar inabaláveis para glorificar a Deus. Existe uma relação bíblica muito estreita entre fé e descanso. Parece que quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Parece-me que o descanso não é, biblicamente, um resultado de uma motivação interna: eu vou descansar. Aliás, essas motivações internas ou essas falas mais positivistas até atrapalham muitas vezes. Uma pessoa está nervosa, né? Eu vou lá para o César, quase todo mundo que vai no dentista fica nervoso, né? Ali na sala de espera, passei um ano com dor de dente na África, lembra, César? Anos atrás, lá não podia ir um dentista, etc. Só tinha um dentista na época e não era um local seguro. Esperei voltar, quando cheguei, fui lá no César, ele fez ali aquela cirurgia, etc. Fiquei bom, mas antes de fazer, estava lá tremendo, né? Com receio. E não adianta alguém chegar e falar: fique tranquilo, fique calmo. Isso é até ruim. Na verdade, você está com medo. Fique calmo. Na verdade, ficar calmo, tranquilo, ter paz não é resultado de uma fala, de um pensamento ou de uma decisão. Paz é resultado da fé. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Quanto mais nós cremos, mais nós temos paz. Quanto mais nós cremos, mais podemos passar pela tempestade dizendo: Deus é Deus, tempestade é esta, mas Deus é maior que a tempestade. Eu vou dormir em paz hoje à noite, conversando com a minha alma, instruindo, ensinando a minha alma como fazia Davi: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Descanso é um resultado direto da fé. Portanto, no meio das crises,
Muitas vezes a melhor oração não é pedir para Deus acabar com a crise. A melhor oração é pedir para Deus nos aumentar a fé. À medida que nós cremos, nós descansamos. Mas a ausência de fé é a ausência de descanso em qualquer situação. Se no meio da tempestade nós temos a tendência de nos apavorarmos, nos angustiarmos, quando nós não estamos crendo profundamente em Deus, a gente perde a paz por qualquer coisinha dessa vida. Concorda comigo? Basta alguém buzinar no trânsito e a gente já fica nervoso. Encontrei um casal aqui do Recife, vindo da casa de praia em Porto de Galinhas. E chegou da casa de praia em Porto de Galinhas, passaram ali 20 dias em Porto de Galinhas, numa casa de praia, num local incrível, tranquilíssimo. E eles voltaram, e voltando de lá me ligaram, dizendo: Ronaldo, precisamos de um momento urgente com você, precisamos de aconselhamento, porque a situação está terrível, nós estamos extremamente cansados. Eu fiquei preocupado, mas é natural. Se nós não temos fé em nossos corações, meus irmãos, não há casa de praia que nos dê paz e descanso. Você pode ter tudo que ninguém tem, mesmo assim você não tem descanso de alma. É por isso que esse negócio de descanso é um paradoxo. Você encontra pessoas que não têm nada e estão contentes, encontra pessoas que têm tudo e estão descontentes. Conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Na Amazônia eu conheço gente que não tem nada e está contente, louvando a Deus, porque reconhece que Deus é Deus. Tem gente que tem tudo, até o supérfluo, que não precisa, e o coração é insatisfeito, porque olha para tudo e para si, mas não olha para Deus. Descansa, é uma questão de crença, de fé. Precisamos pedir a Deus: aumente nossa fé. Sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Não vou gastar muito tempo com os irmãos, mas se fôssemos elaborar no capítulo 5 e 6, eu iria mostrar que este fortalecimento no Senhor é o fortalecimento prioritariamente da fé. Esse negócio da fé realmente é algo importantíssimo na vida do crente. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, nós temos paz. À medida que nós cremos, nós glorificamos a Deus. Me lembro que há algum tempo atrás, eu acho que já talvez 2 anos e meio, 3 anos, eu fui fazer uma pesquisa em uma região do Himalaia. Era uma região, uma das regiões menos alcançadas naquela área. Não vou citar o nome do país, etc., por segurança, mas é um pequeno país do Himalaia, uma certa área pouquíssimo evangelizada. E fui fazer uma pesquisa ali, recebi uma permissão do governo para entrar, pesquisar, etc. Entrei como antropólogo e foi um tempo muito bom, e tinha ali um guia que me acompanhava onde eu passava, e eu queria visitar uma área do interior do Himalaia. Tinha uma área ali do interior daquela província, uma província que eu queria também conhecer, visitar e pesquisar. A minha pesquisa prioritária era saber se o Evangelho havia chegado pelo menos no contorno, no entorno ali daquela região. E no penúltimo dia, recebi a permissão do governo para ir para aquela província. Então eu teria que viajar para aquela província no último dia. E aí falei com o meu guia e ele disse: olha, dá para nós irmos. Lá não há como ir de carro, temos que ir a pé. Mas para ir e voltar são mais ou menos 17 quilômetros. Tem que sair cedinho, a gente volta de noitinha e você conhece o que precisa conhecer, dá tudo certo. Você está preparado? Eu disse: claro, estou preparado. E aí no outro dia cedinho, preparamos ali uma mochila bem levinha, etc., região alta e tudo mais, e ali saímos para aquela caminhada em direção àquela província e percorrendo as montanhas. A Himalaia é bem alto, tudo acima, aquela região acima dos 3.000 metros, né, de altitude, e já estava lá há alguns dias, um pouco mais adaptado, etc., mas eu havia me esquecido não apenas da altitude, mas que eu não sou tão novo assim mais, não é verdade? Então, eu fiquei decepcionado comigo, porque depois de 4 quilômetros eu não aguentava mais.
E eram 17. No quarto quilômetro as pernas começaram a ficar bambas, o ar faltar, etc. E eu não aguentava mais. Eu não voltei por vergonha de voltar. Mas eu falei, o guia obviamente percebeu que eu estava assim bastante cansado. E ele falou, olha, vai dar para você ir até o final. Eu falei, vamos tentar. Ele disse, vamos devagarzinho, etc. Se chegar na metade e a gente vê aqui que não, mas chegar na metade, chegou na metade, chega até o final, né? Mas aí nós começamos a caminhar. E é interessante que quando nós passamos por algum desconforto da vida, o nosso coração ele se apoia nas áreas mais frágeis e pecaminosas do nosso ser. Eu estava ali talvez pelo 7º, 8º quilômetro, não me lembro bem, mas bastante cansado, subindo ali aquelas trilhas nas montanhas, e eu olhei para trás e eu vi que vinham atrás de mim 2 monges budistas, descalços. O primeiro, tudo bem que era um rapaz, alto, esguio, mas o segundo monge me chamou a atenção. Era um senhor bem idoso, cabelo bem branquinho, a barba longa, encurvado, com problema assim esquelético, com uma bengalinha, caminhando assim, aquela caminhada de quem está sofrendo bastante para caminhar. Aí no meu coração eu pensei o seguinte: este monge não vai me passar. Hoje eu olho, parece às vezes engraçado ou vergonhoso, e eu fico pensando, está no Himalaia, num local lindíssimo, meus irmãos, as montanhas ali, um negócio assim, tirar o fôlego, uma coisa de encher o coração. Era um momento assim de estar louvando ao Senhor, engrandecendo a Deus pela sua criação, por quem Ele é. Mas a única coisa que vinha ao meu coração é: Ele não me passa. Aí o monge novinho logo passou, tudo bem, e olhava para trás, e o velhinho começou a se aproximar. Aquela angústia. Meus irmãos, em menos de meia hora ele me ultrapassou e ainda deu um sorrisinho cínico. Botasse o pé para ele cair, não? E foi à frente e sumiu na minha frente. E logo depois eu fiz uma pausa ali, bem cansado, etc. Eu comecei a pensar: enganoso é o nosso coração. Enganoso é o nosso coração. A gente entra em competição que não devia. A gente quer ser melhor ou chegar primeiro de uma coisa que não faz sentido. A gente quer ter o elogio porque fulano é melhor, a roupa, o trabalho, a casa, etc., a fala, que nada constrói. A gente enche o nosso coração da própria carnalidade, resume a nossa vida em ações, pensamentos, sentimentos simplistas que só nos distanciam de Deus. Fiquei constrangido, envergonhado, pedi perdão a Deus ali naquelas montanhas, somente depois daquilo que eu comecei a ver de maneira mais clara, aquela maravilha, aquelas montanhas altaneiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente às vezes precisa tirar alguma coisa intencionalmente no poder de Deus na nossa vida. Se você estiver em algum tipo de competição, saia. Você não foi chamado por Deus para competir. Se você está na sua família e tem aquele sentimento que eu preciso ser o melhor, o maior, o ser o mais elogiado, o apontado, fulano, ele é especial, ela é especial, saia. Deus não te chamou para você competir. Deus chamou para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. E para glorificar o nome do Senhor Jesus, muitas vezes nós precisamos perder. Porque no mundo a moeda corrente é ganhar. No mundo a moeda corrente é chegar primeiro. No mundo a moeda corrente é o aplauso, o elogio. Não é isso, irmãos? É ser o tal. No reino de Deus a moeda corrente é outra. É o amor, é a fé, é a humildade, é a esperança. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para não caírem nas armadilhas do diabo e para resistirem quando o dia mau chegar, continuando crendo em Deus e com a fé inabalável depois que tudo passar. Posso ir mais um, Adelson? É? Pode, pessoal. Pode, gente? Só mais um. Um pouquinho mais 7? Não, mais um, gente. Mais um, irmãos. Um motivo de Paulo, vamos pular um pouquinho, lá no versículo 19, diz assim: e também por mim, ele pede orações, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho.
Então notem bem, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, estava preso. Ele escreve essa carta para a igreja em Éfeso, uma igreja que tinha relação com ele. E ele pede oração nessa carta apenas uma vez, é aqui nesse versículo 19, do capítulo 6. Então notem bem, ele não pede oração para que seja liberto. Eu fico impressionado com isso. Eu creio que se eu estivesse preso e eu fosse escrever uma carta para uma igreja que tinha uma boa relação comigo, e fosse fazer um pedido de oração, creio que eu diria: meus irmãos, orem para que Deus possa me libertar. Mas ele não pede oração por isso. Aliás, ele não pede oração nem para ficar mais confortável. Ele está desconfortável. Ele não pede: orem para que eu possa ter um pouco menos de desconforto nessa prisão. Ele estava só, depois nós lemos sobre isso. Mas ele não ora também, pede oração dizendo: olha, que Deus possa enviar amigos para que eu não fique tão solitário. Ele não pede oração por nada disso. Ele pede oração apenas por uma coisa. Ele diz: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, ousadia, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Negócio impressionante. Porque se tem um pregador do Evangelho corajoso, é Paulo. E Paulo, primeiro, aliás, única oportunidade de pedir oração, ele pede para que os irmãos orem para que ele tenha coragem. Isso me leva a crer que pregar o Evangelho, ter audácia, coragem, intrepidez para pregar o Evangelho, não é algo natural. Nós precisamos que venha de Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para não cair nas ciladas do diabo, para resistir no dia mau e também para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho, nós falamos: é falta de tempo, não corre, a vida é uma vida louca, a agenda é cheia, muitas demandas sobre mim, eu estou até meio estressado, eu estou meio cansado, minha saúde não anda muito bem, os meus vizinhos não são muito simpáticos, os meus parentes não querem ouvir mais de Jesus. A gente dá tantas explicações porque nós não pregamos o Evangelho, mas parece-me que biblicamente uma das razões porque nós não pregamos mais o Evangelho é porque nós estamos fracos espiritualmente. Relação da fé com a pregação da palavra de Deus. Quando vocês orarem por missionários, orem para que Deus possa enchê-los de fé, para que tenham intrepidez para pregar o Evangelho. Quando vocês orarem por vocês, orem para que Deus possa enchê-los de fé, para que vocês tenham intrepidez para pregar o Evangelho. Porque é injustificável que a gente tenha liberdade e intrepidez para conversar em toda festa infantil na família sobre economia, sobre o tempo, sobre política, tudo quanto é político, contar piadas, até alto, e a gente não tem ousadia para falar do nome acima de todo nome, que é o Senhor Jesus. É injustificável. É injustificável que a gente tenha liberdade para conversar com os vizinhos, com os amigos, parentes e até com desconhecidos. Entrar no ônibus ou no táxi, puxar conversa com um desconhecido e falar sobre o governo, e falar sobre partidos, e falar sobre economia, e falar sobre a alta do dólar ou a baixa do dólar, e não tem ousadia para falar que nós fomos afastados de Deus pelo pecado do nosso próprio coração. Mas Deus nos amou no Senhor Jesus, revelou seu amor com Jesus encarnado em nossa história e em nosso tempo. Jesus que não apenas se encarnou, mas morreu naquela cruz e derramou seu sangue para a salvação de todo aquele que crê, e salvou e reconstruiu essa ponte para nos reaproximar de Deus. Mas não permaneceu morto, ele ressuscitou, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós precisamos, meus irmãos, ter mais ousadia para falar de Jesus do que falar de política, do que falar de economia, do que falar de fofoca familiar, do que falar de cinema, um novo filme que saiu. Mas ousadia também não é um resultado de decisão. Eu serei ousado em 2017 para falar de Jesus. Ousadia é um resultado de fé. Nós precisamos crer. Com os corações cheios de Deus, a gente fala de Jesus sem perceber. Sem perceber. Vamos orar, com a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.
Eu queria que a gente pudesse orar a Deus, cada um orar pela sua própria vida. Eu creio que a gente pode estar bem à vontade agora à noite. Esta é uma particularidade do povo de Deus, onde o povo se encontra, rapidamente se sente em casa e à vontade. A gente pode estar à vontade em família, agora hoje à noite, nesse momento, e nós podemos falar com o Altíssimo, com o Eterno. Eu queria deixar com você esse desafio de você olhar para o seu próprio coração nesse momento, e se houver uma área fraca, clara para você, que é identificável, claramente identificável, coloque-a perante o Senhor nesse momento. Diga: Senhor Deus, esta área fraca precisa ser mudada, transformada, perdoada, fortalecida no Senhor, urgentemente. O Senhor sabe disso, me conhece mais do que eu me conheço, mas eu quero colocar e confessar perante o Senhor: Deus, preciso do Senhor nesta área da minha vida. Talvez seja um tipo de pensamento, talvez seja um tipo de relacionamento, talvez seja um rancor contra uma pessoa, uma ira que não foi embora, talvez seja um problema relacional. É preciso você chamar e pedir perdão a alguém nesta semana, nos próximos dias. Talvez seja um problema moral que ninguém sabe. Talvez seja um ardil do seu coração nos negócios. Talvez seja um problema, até mesmo problema comportamental repetitivo em alguma área da vida, do trabalho, do estudo, que não agrada a Deus. Enfim, alguma área fraca precisa urgentemente ser tocada pelo Senhor, para nós não cairmos nas armadilhas do diabo. Se alguém estiver caído na armadilha do diabo, pede a Deus força, perdão, restauração, que Ele lhe tira, te levanta, te sustenta, te abençoa e te ajuda a você ser uma bênção para outros, para que outros também não possam cair, em nome de Jesus. Talvez alguém esteja passando pelo dia mau, e pelo dia mau a sua oração é: Senhor Deus, me ajuda a crer, aumenta a minha fé, para que eu possa, mesmo na tempestade, descansar. E talvez, aí falando sobre missões, pensando não em missionários do outro lado do mundo, mas pensando em nós mesmos. Deus, me dê ousadia. Eu quero ter coragem para falar mais de Jesus do que de qualquer outra coisa. Vamos orar. Você pode ficar de pé comigo nesse momento e vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que tem toda a força para nos fortalecer. Nós te louvamos porque o Senhor é quem nos guarda, e nos guarda do mal, nos guarda de nós mesmos. E nós queremos orar, Senhor Deus, pedindo a tua graça e a tua força, o teu fortalecimento, especialmente para as áreas fracas das nossas vidas, a fim de que nós possamos não cair nas ciladas do diabo e com isso glorificar o teu nome. Queremos pedir, ó Deus, que se há alguém, ó Deus, que esteja caído em alguma armadilha do próprio coração, ou do mundo, ou do maligno, que o Senhor mesmo possa intervir, perdoar, abençoar, abraçar, perdoar e, ó Deus, restaurar a caminhada de fé e de testemunho no Senhor Jesus. Nós queremos também orar, porventura, por aqueles que estão aqui, estão passando pelo dia mau, ou talvez irmãos, ou amigos, ou familiares chegados que não estão aqui, mas estão passando pelo dia mau. Deus, queremos colocá-los em tuas mãos uma vez mais e pedir que o Senhor possa fortalecê-los em nome do Senhor Jesus. Não é fácil passar pelo dia mau, especialmente se o dia mau se prolonga muito, Senhor Deus. Mas sabemos que nós não estamos sozinhos e nós queremos continuar crentes e, aliás, queremos crer ainda mais no Senhor. Ajuda-nos a nós permanecermos inabaláveis. Deus, ajuda-nos também a nós descomplicarmos a vida. Pai, grande parte do nosso sofrimento
vem das nossas próprias complicações. A gente vai complicando um negócio, um pensamento, um relacionamento, uma ideia, alguma coisa no trabalho, no estudo, e vamos tornando a vida tão complexa e vamos nos enrolando. Senhor Deus, livra-nos das nossas próprias complexidades em nome do Senhor Jesus. Simplifica a nossa vida, Deus. Ensina-nos a nós podermos olhar para o Senhor, alegrando o teu coração, enchermos a nossa alma de fé na palavra e nos relacionarmos muito bem com os nossos irmãos. Ó Pai, simplifica a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Mas nós queremos também, por fim, orar para que o Senhor nos dê ousadia. E ó Deus, eu reconheço, não sei quanto aos irmãos, mas quantas vezes, ó Pai, eu tenho mais coragem para falar de outras coisas do que do Senhor Jesus. Ó Pai, quero pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor mesmo nos dê ousadia, intrepidez para falar do nome acima de todo nome. Quem é Jesus? O que Ele fez por nós? Quem nós somos no Senhor Jesus? Pai, nós oramos para que as nossas famílias sejam protegidas e guardadas pelo Senhor. Protege os nossos caminhos, abençoa-nos neste ano. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Deus nos fortaleça. Dê aí um abraço a dois, dizendo: Deus te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Que a gente saia com essa ideia bem clara assim na nossa mente. Deus nos fortaleça